Oi, gente! Hoje eu vim contar para vocês como reformei as portinhas da minha pia. Qualquer outra pessoa teria jogado fora devido ao estado que estavam, né? Olha isso! Estavam todas estufadas, porque às vezes batia água no lugar que elas ficavam por causa da chuva. Apesar de ser um espaço coberto, conforme o lado do vento, batia água ali. Bom, o primeiro passo é lixar muito, lixar muito. Para isso usei uma lixadeira de cinta que é muito bruta, porque é o tipo de serviço que não daria para fazer sem uma ferramenta adequada. Tem que tirar muito daquela parte estufada. Agora, para dar um acabamento mais preciso, eu estou usando a lixadeira orbital, mas com uma lixa grossa ainda, uma lixa 80. Só para tirar as maiores rebarbas ali, porque a lixadeira de cinta não é muito precisa não. Agora eu peguei uma cola própria para madeira e eu vou passar com o pincel nas áreas que foram lixadas, porque o MDF, depois que pega a umidade e estufa, ele fica mole, fica todo fofo. Então eu tenho que passar a cola para ele voltar a ter uma rigidez de novo. E também para parar de soltar parte, porque ele fica desmanchando. Por isso é muito importante que seja passado cola em todo lugar que o MDF perdeu aquela consistência original. Aqui eu estou cortando uma placa de Eucatex. Eu vou colocar como grosso da espessura original das portinhas, porque eu comprei errado. Quando eu fiz da primeira vez de MDF cru, eu comprei peças de 12 milímetros de espessura. E o melhor é de 15, porque acomoda melhor as dobradiças. Vocês viram que eu passei uma escova para limpeza, depois passei um pano para tirar bem o pó. E agora eu estou passando cola de contato com uma espátula velha que eu tenho aqui de silicone, que é muito prática para usar com cola de contato, porque fica muito fácil a limpeza depois. E faço a mesma coisa com a placa de Eucatex, a limpeza primeiro, depois passo a cola. A cola de contato tem que ser passada nos dois lados da peça. E como elas estão muito absorventes, eu tenho passado 2 camadas em cada lado da peça. E depois de seca a primeira camada de cola, eu venho passando a segunda camada. Depois de passada a cola, tem que guardar por alguns minutos até que ela fique seca ao toque. Testando aqui com o toque dos dedos se a cola já está pronta. Daí, essa hora tem que ter muito cuidado. Tem que alinhar direitinho as peças para que sejam coladas já no lugar definitivo, porque depois de colar no lugar errado fica muito difícil de descolar. Depois que eu colei as 4 portinhas em suas respectivas placas de Eucatex, eu deixei elas amontoadas aqui com peso bem grande em cima. O próximo passo agora é desbastar esse friso. Eu tenho que deixar áspera a superfície deles para que grude uma massinha que eu vou fazer para ocupar esse espaço. Para isso pode ser usada a criatividade. Eu usei uma espécie de formão que eu achei por aqui, mas eu acho que até um prego grande resolveria o problema. Nossa, essa era a portinha que estava em pior estado, olha a situação. Por isso que eu pego um pano para forrar embaixo da pia para não pegar pó. E olha quem eu acho ali descansando de boa, o Romeu. Então, para não incomodá-la em seu soninho de beleza, eu resolvi fazer um trabalho que não vai fazer pó por enquanto. Eu vou arrancar as antigas guarnições que não vão ser usadas mais, pois tenho novos planos para fazer as guarnições dessa vez. Arrancar toda a guarnição deu um bocado de trabalho, viu? Porque elas eram presas com cola de contato, dá um trabalho bom. Finalmente o Romeu saiu de dentro da pia, daí eu consegui cobrir as coisas com um tecido ali. E agora eu estou lixando para tirar todas as rebarbas que ficaram. Eu vou fazer uma colagem de outra peça ali. Esse é o preparo de uma massinha que eu faço para usar em todos os espaços que precisam de um maior preenchimento. Como no caso daqueles frisos, né, onde eu tinha feito um rebaixamento com pia e agora não vai ser usado mais, né? Então eu vou colocando toda essa massinha em toda a superfície e é bom deixar secar de um dia para o outro. E bem que há casos, dependendo do tanto de massinha que você usou em algum lugar, que pode levar até vários dias para secar. Para fazer essa massa é bem simples. Eu uso cola branca extra
um pouquinho de água para afinar um pouquinho a cola e serragem de madeira mesmo. Daí misturo bem misturadinho e vou colocando em todos os espaços que são necessários. Essa massinha é prática para tampar furos de parafuso, para consertar cantos quebrados. É bem prático o uso dela. Depois de totalmente seca a massinha aplicada ali, eu estou passando uma lixadeira para tirar os excessos e as rebarbas que ficaram. E agora eu vou fazer um acabamento mais fino, passando uma massa fina, que é uma massa apropriada para madeira, que chama massa F12. É uma massa bem fácil de passar e ela está disponível em várias cores. Eu estou usando essa marrom porque eu já tinha em casa, né? Porque para esse trabalho que eu estou fazendo é indiferente a cor, não vai ter problema nenhum. Eu passo a massa em todos os lugares onde é necessário, olha bem. Depois de seca totalmente a massa, eu vou lixar. E daí nessa de lixar, a gente tem que avaliar se vai precisar de mais camadas de massa, porque às vezes é necessário. Às vezes fica algumas marquinhas, tal, daí a gente vai repassando. Agora eu vou pintar todas as portinhas com Neutrol. Não que seja necessário aqui passar Neutrol, é que eu estou fazendo um reaproveitamento de material. Porque eu já tinha Neutrol em casa, e como essas peças vão ser envelopadas com adesivo plástico, como elas estão muito manchadas, essas manchas podem atravessar o adesivo e ficar aparecendo depois de pronto. Então fica muito feio. Por isso tem que ser uniformizado com uma tinta. Então poderia ser qualquer tinta aqui. Aqui eu estou fazendo as medições para cortar a nova guarnição. Eu estou fazendo essa guarnição com uma fita de borda de 1 milímetro de espessura, 63 milímetros de largura, portanto 6,3 centímetros. Interessante que eu ganhei 2 rolos quase cheios dessas fitas de borda de um ex-chefe, que ele fez uma reforma de móveis na casa dele. Daí sobraram esses 2 rolos e ele não tinha o que fazer. Daí, como ele sabia que eu gostava de daninhar com reformas e fazer coisas diferentes assim, ele trouxe para mim. Mas ficaram vários anos guardados até que eu achei um uso para elas. Aí. Eu fico aqui contando histórias aleatórias, né? Mas vamos ao que interessa. Eu estou fazendo a medição das fitas, colando elas no lugar com durex, que é para ficar bem certinho. Daí eu vou fazendo a medição das próximas através da primeira que eu preguei, risco, faço o corte com estilete apoiado em régua de metal ou no esquadro de metal, e assim vou moldando toda a nova guarnição da pia. Alguns espaços, como o meio, por exemplo, que tem uma coluna separada no meio, ela é mais estreita do que a fita, por isso que eu estou cortando, tirando um pouco da largura aqui. Depois de todas cortadas as fitas, é hora de fazer a colagem. A colagem é feita com cola de contato, também passa de um lado, passa do outro, espera secar um pouquinho, depois com cuidado vem colando e ajeitando. Lembrando, mais uma vez, que coisa colada com cola de contato tem que começar a colagem no lugar exato, porque depois fica muito difícil de consertar. Oba! Estamos chegando nos acabamentos finais. Eu tenho uma peça de adesivo plástico, que já cortei com tamanho que tem uma sobrinha para cada lado da peça. A gente começa erguendo uma parte do adesivo e fixando. Daí, com cuidado para não dar formação de bolhas, vamos passando um feltro que é próprio para isso. É um feltro rígido, bem grosso. Você vai passando, conforme vai grudando o adesivo, vai acertando até que elimine todas as bolhas e ele fique bem coladinho no lugar. Daí as beiradas, a gente vai cortando com a tesoura até ir acertando. Eu não tenho muito critério nisso, não. Eu vou cortando de acordo com a necessidade, que daí eu vou ver os 4 cantos da peça, cada um ficou diferente do outro. Fazer o quê? Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo. Seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas,
ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. Com o estilete eu estou tirando o excesso que ficou sobre o furo onde vai a dobradiça. E uma coisa que eu tenho que lembrar vocês aqui é que sempre a gente deve marcar a parte de cima e a parte de baixo do adesivo para não perder o sentido da orientação, porque senão pode dar diferença, às vezes no brilho, às vezes na estampa mesmo. Sempre é bom marcar, sempre para não perder essa noção. Agora eu estou colando o adesivo da parte interna da porta. Eu sempre corto essa peça com uns 3 milímetros menor que a borda da porta. E assim não fica colado muito na beiradinha e com o tempo fica mais difícil ela começar a arrebitar. Já se tivesse colado bem na beirada, ela arrebitaria com mais facilidade. Eu vou deixar na descrição os links dos materiais usados neste vídeo, bem como os que eu uso em camping e trekking por aí. Esses links servem para comprar qualquer coisa, não necessariamente o que eu tenho anunciado ali, pois eu sou afiliada da empresa e acessando por um dos links, qualquer coisa que você compre, que você esteja precisando, eu ganho uma pequena comissão e você não paga absolutamente nada a mais. E isso ajuda muito o meu canal. Muito obrigada. As fotos que estavam passando era da guarnição já pronta e completa e também de um detalhe do canto que eu deixei aí. E agora vamos recordar como era e como ficou. Ficou linda, né? E vejam que como eu já tinha a fita de borda, era cor escura, eu não ia encontrar um adesivo da mesma cor, por isso escolhi uma cor que daria um contraste legal. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.